muita alegria, mais uma vez, retornamos a essa casa, que nos acolhe sempre com tanto carinho, que nos dá a oportunidade de estudo, de busca desta verdade, que é o nosso rumo na vida, porque a doutrina espírita é seguir Jesus, é colocar o Evangelho em prática, não é? E o capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. É o título do capítulo, é o lema da nossa doutrina, com orientações do apóstolo Paulo. E na parte em que há instruções dos Espíritos, sempre sobre o tema que Kardec trabalhou com orientação dos Espíritos, no final, instruções dos Espíritos. Neste caso, como o tema caridade muito bem abordado por Paulo, o apóstolo, haverá a instrução somente de Paulo, o apóstolo, numa mensagem que ele nos traz em Paris, 1860, uma psicografia, e nós vamos desenvolver esse assunto de acordo com o Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Paulo nos diz, no item 10, lá nas instruções dos Espíritos, de que esta máxima, a prática dessa máxima, é uma solução para os destinos do homem. Então, se nós colocarmos em prática esse lema da doutrina, de praticarmos a caridade, nós vamos encontrar a salvação. Discutiremos o que é salvação, como as pessoas veem e buscam essa salvação, ok? Então, os destinos dos homens estão marcados, mostrados nesta máxima, tanto aqui na terra quanto nos céus. Por que será que Paulo fala isso? Ele nos explica que na terra, porque nós vamos conseguir viver em harmonia, já conseguindo nos transformar, pensar no outro, colocando em prática a máxima, a lei máxima que Jesus nos orienta e fala a todos nós, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele diz que os mandamentos se resumem nisso. O que nós aprendemos com esse mandamento? Aprendemos que estamos deixando de lado o egoísmo, precisamos deixar, porque nós vamos amar o próximo da maneira que queremos ser amados. Então, nós estamos aí trabalhando essa questão da convivência, do pensar no outro. E, além disso, amar a Deus, que começa assim, é a primeira, não é? Acima de todas as coisas. Uma questão de humildade que todos nós precisamos ter com relação ao Criador, com relação à vida. Nós só existimos por este ser, esta inteligência suprema nos ter criado, trazido ao mundo como espíritos imperfeitos que somos ainda, e nos dar a oportunidade da reencarnação para esse crescimento e aprendizado. Então, nessa lei primeira, esse resumo de todas as leis, já tem duas grandes lições que nos ajudam também na prática da caridade, que é a questão da humildade, não é? Saber que Deus está acima de tudo, é o Criador, e a questão do amor ao próximo, da justiça, do bem que se faz. Então, nós continuamos aqui na mensagem de Paulo, que os homens terão seus destinos bem traçados na terra, porque aqui já conseguirão começar a viver em paz, e no céu. Por quê? Porque nós vamos encontrar com essa prática o chamamento, o acolhimento do Senhor com relação a nós. Quer dizer, estaremos agradando a Deus. Então, estamos plantando sementes para quando partirmos para a espiritualidade maior. Fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? Aí Paulo diz, é o facho celeste
facho a iluminar a vida do homem, né? É a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Que será a luminosa coluna? Essa luminosa coluna, que a caridade é a mensagem de Deus que é colocada dentro de nós, nos ajudando a nos transformarmos em seres cada vez melhores. Então a caridade é a luminosa coluna. Coluna não é apoio, base, coluna das casas, coluna. Então essa luminosa, tem luz aí, tem vida, tem um facho a iluminar, o apoio com luz. Também que nos encaminha para a terra da promissão. Os autores estudiosos e seguidores da doutrina, estudiosos dessa doutrina maravilhosa, dizem que nós temos que buscar sim no Velho Testamento explicações, embasamento para a nossa doutrina. Sabemos que somos fixados no Evangelho de Jesus, mas o Velho Testamento traz uma mensagem tão importante que, com essa releitura, ressignificação que a doutrina espírita faz, nós começamos a entender melhor tudo que foi falado lá atrás. Só que lá nós entendíamos ao pé da letra e ficava uma coisa meio que assustadora. Mas naquela época não se tinha uma ideia tão racional, digamos assim, da vida imortal. Acreditava-se que havia alguma coisa, mas não se tinha essa certeza que nós espíritas temos da continuidade da vida imortal. Então, quando nós analisamos, estudamos aquelas orientações do Velho Testamento com um olhar voltado para a imortalidade, nós vamos ter um outro entendimento e aquilo que era uma letra que nos apavorava torna-se um espírito que vivifica, ou seja, nós vamos entender espiritualmente a mensagem. Por que nós estamos falando isso? Porque a terra prometida, a terra da promissão, é a tal salvação. Fora da caridade não há salvação. Para os irmãos que acreditavam numa única vida, havia um tempo de vida, um morrer, um ficar estagnado, esperando o dia do juízo final, para alguns serem chamados para o céu, a paz, a felicidade, e outros seguirem rumo ao inferno, ao sofrimento, à dor. Era esta uma forma de crer, não é? Aí vem a doutrina espírita nos falar diferente. Olha, a terra da promissão, a salvação, é uma coisa que nós conquistamos pelo fazer o bem, pelo amar ao próximo, por todas as lições do Evangelho. Então, é um plantar a semente aqui e agora, enquanto encarnados, enquanto com essa oportunidade bendita de termos uma doutrina que nos orienta, nos esclarece, com um olhar dos irmãos que viveram aqui, já foram para o plano espiritual e nos trazem suas mensagens de esclarecimento, amor, esperança, fé. Então, nós entendemos que essa terra da promissão, ou essa salvação que nós estamos buscando, é uma felicidade plena, espiritualmente falando, da consciência tranquila, da certeza de havermos realizado todo o bem possível, do autoconhecimento, o autoaprimoramento, quer dizer, essa nossa busca de sermos melhores, que vai ficar cada vez mais implantada na nossa consciência, nos dando condição de termos uma felicidade plena, espiritualmente falando. Por quê? Se pensamos na vida material, para muitos de nós, felicidade hoje é o carro bonito, são os bens
é o bem-estar da família, paz 24 horas por dia. Nós queríamos saber se os irmãos aqui já têm essa família, sem nenhum contratempo, sem nenhuma tristeza, sem nenhuma perda, sem nenhuma devolução do plano espiritual, que a gente chamava de perda. Ainda não vivemos nesse mundo desta maneira, com essa felicidade que queremos já aqui agora. Então, o que é uma família? É o local de aprendizado. É onde nós vamos acertando as nossas arestas, reencontrando afetos e desafetos, para ajustarmos a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de realizar coisas, para que harmonicamente busquemos essa tal felicidade. Então, nós espíritas não ficamos mais culpando, ou não deveríamos ficar culpando, o outro da nossa tristeza, da nossa perda, da nossa infelicidade, porque nós já compreendemos que também precisamos fazer a nossa parte. Assim como alcançar a felicidade, a paz suprema, o bem total, depende de cada um de nós, das nossas ações, as relações de convivência na família, no trabalho, na sociedade como um todo, dependem da nossa postura. Pela tolerância, humildade, abnegação. O que é isso? Quando a gente se coloca o outro em primeiro lugar, é negar-se a si mesmo para que o outro também tenha vez, não é? Então tem uma série de situações que essa doutrina bendita nos mostra, nos direciona, porque não é só mostrar, é mostrar um caminho para que a gente possa querer ter vontade de seguir. Então, vamos continuar aqui com Paulo, que quando ele disse que a caridade é um facho celeste, uma luminosa coluna, no deserto da vida. Que será essa caminhada no deserto da vida? Nós estamos ouvindo lá do Velho Testamento, não é? Então, o deserto da vida, espiritualmente falando, é a nossa jornada espiritual. Em todos os momentos da nossa vida temos companhia? Temos quem nos apoie? Em todos? Não. Tem muitas situações, como foi mostrado na leitura inicial, o que Paulo teve que viver, experimentar como Saulo, para chegar a Paulo de Tarso. Quanta dor, sofrimento, renúncia, incompreensão, abandono, julgamento. E assim a nossa jornada espiritual aqui na Terra. Muitas dificuldades encontraremos, mas, comparando a nossa vida, nem é tão dura quanto a de Paulo. Sejamos sinceros. Quem já leu sobre Paulo, estudou sobre Paulo, assistiu ao filme sobre a vida dele, a nossa vida pode estar um pouquinho difícil, mas não tanto quanto a de Paulo. Então, nós estamos merecendo também esse estar melhores, não é? Uma conquista diária. E aí, esta jornada espiritual lembra o povo hebreu no deserto, por 40 anos, quantas vezes eles se revoltaram contra Moisés, ou questionaram: Moisés, você nos tira de nosso lugar lá, mesmo perseguidos, escravizados, mas para passar por isso, 40 anos no deserto, tudo simbólico. Quer dizer, quanto tempo aquele povo levou, sofrendo, perdendo, buscando, ganhando, aprendendo, para chegar na tal terra prometida, não é? Na terra da promissão. Então, nós estamos nessa jornada espiritual, nesse deserto da vida, porque nós estamos ainda presos às sensações, prazeres, imediatismos. Estou educando meu bebê de 1 ano. Eu quero que ele tenha atitude de 10, 12, 14. Somos imediatistas.
Já falei, uma impaciência. Estou conversando com minha mãe idosa, que já está perdendo a agilidade, a mobilidade. Eu quero que ela se apresse, porque eu tenho pressa. Não é mais ou menos assim na vida? Então, quais são as nossas dificuldades, o nosso apego? Então, vejamos, consumismo, orgulho, vaidade, ainda temos algum, não é? E etc. E essas situações fazem o quê? Até nos alimentam temporariamente. Viu como eu venci? Falei, fiquei com. Mas é um minutinho. A sensação de poder, de busca, de... Por quê? Porque são conquistas temporárias. Quais são as nossas conquistas definitivas? Aquelas que nunca vão acabar? As conquistas do Espírito. A da paciência, da tolerância, da abnegação, da humildade e todas as outras. Não é? Então, gente, quando Paulo está nos falando que a caridade é a solução para a vida humana, para a vida do espírito imortal, que é uma luminosa coluna, nos direcionando nos desertos da vida, nas dificuldades do dia a dia, e que vai nos levar à terra da promissão. Nós estamos pensando aqui, terra da promissão, que aqueles hebreus buscavam e que nós buscamos hoje, a tal felicidade, é estado de bem-aventurança, é alcançar a evolução. Aqui viemos aqui, ninguém veio aqui para passear, para fazer turnê no planeta Terra, para destruir tudo, para competir com o outro o tempo todo. Temos que competir conosco. O que é que eu faço hoje, que eu já sou um pouquinho melhor do que fui ontem? O que é que eu espero de mim amanhã, que hoje ainda preciso mudar? Entendemos? Não temos que viver nessa competição desenfreada de pisar, de esmagar o outro. Temos que lutar por nossa autorreforma. Então, a felicidade é um estado de espírito, de uma grande paz interior, uma paz de consciência, de certeza no bem. Então, a doutrina espírita tem para nós um projeto de salvação. E esse projeto de salvação é nos fazer alcançar essa felicidade plena, certo? Como fazer isso? Seguindo o Mestre Jesus, que é o nosso modelo, guia. Tem uma questão de Livro dos Espíritos que pergunta-se aos espíritos o que fazer para alcançar a felicidade eterna, como a gente consegue vencer tantas mazelas, tantas imperfeições. Tem algum modelo a seguir? E os espíritos não fazem aquele rodeio de 1h30, como a gente vai chamar a atenção de um filho, não. Ele diz que tem um modelo, uma palavra só, Jesus. Porque a coisa, quando é certa, serena, clara, a gente aprende mais rápido. Então, assim como o olhar sereno de Jesus, justo, mas nos fala com aquela doçura. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, os puros de coração, esses, aqueles, e vai lá todo aquele manancial de ensinos para nos mostrar que a brandura, ser pacífico, quer dizer, plantar a paz, é a solução para nós, nossa família, nossa cidade, nosso país, nosso planeta. Jesus falou para nós todo o tempo de conquistas, mas não essas conquistas que nós estamos brigando aqui na Terra, as conquistas do bem maior. Então, continuando aqui com Paulo de Tarso, o nosso apóstolo, o projeto de salvação da doutrina espírita
é a libertação humana que nós vamos atingir um dia e já estamos começando a construir, conquistar essa libertação das paixões, das más tendências, da animalidade que a gente ainda traz. E a gente vê o nosso irmão falhando e diz assim: meu Deus, isso é absurdo, eu jamais faria isso. Será? Estamos vivendo aquela experiência, naquela situação, com aquela cobrança que aquele irmão vive? Então, sem julgamentos, podemos ser mais úteis a nós e aos nossos irmãos de caminhada, com boas vibrações, com preces, com o nosso bom exemplo, não por orgulho, mas por obrigação que temos de ser bons. Não é? Há uma musiquinha na evangelização espírita que diz assim: fazer o bem é bom, viver no bem é bom. Ela dá essas batidinhas e as crianças adoram, cantam com muita... Então é nosso dever, nossa obrigação como filhos de Deus, e tendo um irmão tão maravilhoso que é Jesus. Olha como nós somos milionários. Temos Jesus como irmão, como modelo, como guia, como médico das almas. Tudo que nós precisamos encontramos no exemplo e no Evangelho de Jesus. Então, o próprio Jesus já nos disse: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Temos sido discípulos de Jesus? Queremos segui-lo? Queremos ser aquele aluno exemplar que passa de ano? Que passa de ano a cada dia, porque a gente está passando de ano a cada minuto, a cada instante, a cada ano, a cada reencarnação. E essa doutrina bendita que nos dá essa oportunidade de estudo, de entendimento, de estarmos compreendendo que a reencarnação não é castigo, reencarnação é oportunidade de crescimento. Não é? Bom, aí Paulo continua lá no item 10, na instrução que ele nos traz, dizendo que a caridade brilha no céu como auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravada no coração daquele que dirá: passai à direita, benditos de meu Pai, reconhecê-los-ei pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Então, se nós queremos ser discípulos de Jesus, qual o rastro, a marquinha dos pés que nós temos que deixar por onde passarmos? O que nós temos deixado? Às vezes trabalhamos muitos anos numa função, num determinado local. Será que quando nós saímos as pessoas dizem: graças a Deus estamos livres? Ou: ai, que bom que você venceu a sua etapa, sentiremos saudades. Você foi útil para nós, você fez tanto bem. E é isso que Jesus espera de cada um de nós, que a gente possa ser luz, um facho de luz na vida daqueles que nos cercam, certo? E aí, brilhando no céu, Jesus, um dia, na hora que nos acolher na partida lá para a vida espiritual, passai à direita os que são escolhidos do meu Pai. Quem são os escolhidos? Não há essa prioridade de pertence à religião tal, vai para o céu, não frequenta nada, vai para o inferno. Não existe isso. O que existe é a gente buscar na religião o apoio, a explicação, a facilidade, a forma de seguir, mas todos aqueles que são bons, que fazem o bem, que amam o semelhante, que não prejudicam o semelhante, que praticam a caridade, porque caridade é o amor em ação. Quantas pessoas falam bonito: te amo, te amo, te amo, mas agem amando, agimos amando. Então é isso que nós temos que pensar com relação à proposta de hoje, não é? Do tema de hoje. Então, esta máxima resume perfeitamente e com exatidão, segundo Paulo, o pensamento de Jesus. São todos os deveres do homem,
O dever do homem é: fora da caridade não há salvação. A gente sabe que existem formas diferentes de caridade. A caridade material é aquela que eu atendo à necessidade física do meu irmão. Houve um desabamento, ele precisa de bens, ele está com fome, precisa de alimento, e etc, etc, etc. É uma caridade material que atende aquele primeiro momento. E existe a outra forma de caridade, que é a caridade mais completa, da gente se doar ao irmão até doando aquilo de que nos é útil. Lembramos da viúva com a doação da sua moedinha, lá no gasofilácio. Havia os entendidos da lei, os estudiosos, que viviam de aparência, que davam a esmola, davam o dinheiro, faziam barulho lá naquela sacolinha de dinheiro, né? Na bolsa, uma mensagem nessas bolsas de hoje. Gente, olha, eu tenho tantas de moeda, e jogavam uma por uma para dizer: olha, estou aparecendo, olha, já estou na 15ª moeda de valor. Quer dizer, queriam ser vistos. E a viúva ouviu a pregação de Jesus, o entendimento, não tinha nada, nem um nome para aparecer naquela história ela tinha. Era pobre viúva. Uma viúva, uma pessoa qualquer, um de nós buscando o caminho do bem. E o que ela faz? Tem uma única moedinha, aquela moedinha que ia servir para o sustento dela. Imagina uma moedinha, ela ia comprar talvez nem um pãozinho, né? Hoje 50 centavos, um pãozinho. Se a moedinha fosse de 5 centavos. Ela estava juntando porque era necessário a ela, a sua sobrevivência. Então ela sai timidamente e coloca, mas com toda a coragem. Um dia que eu fico sem juntar o dinheirinho da minha alimentação, da minha sobrevivência, alguém poderá estar precisando mais do que eu. Então, a gente precisa pensar nessa caridade, de não dar o que sobra para nós somente, o que é supérfluo, aquilo que já não faz falta nenhuma, que às vezes está até entulhando na nossa casa. É útil, é necessário, vai ajudar a muitos que não têm nada. Mas eu preciso também aprender a fazer aquela caridade daquilo que eu tenho necessidade. Então, além de doar coisas que são materiais e palpáveis, eu posso doar a minha paciência de ouvir, a minha hora de folga, para eu ajudar alguém que está em dificuldade. Caridade não envolve só dinheiro, não. A caridade que Paulo nos fala, que nos leva à salvação, ao crescimento espiritual, à terra prometida, à felicidade completa, é uma doação de algo que nós temos e podemos partilhar com alguém. Então, continuando, esta máxima, fora da caridade não há salvação, resume perfeitamente o que Jesus nos ensina, exemplifica. Quem eram os maiores amigos de Jesus? Quem é que seguia Jesus? Os ricos, entendidos, que falavam bonito, os que prometiam coisas? Não, os pobres, estropiados, a mulher imruíça, a viúva de Naim, outro, os sofridos da terra. Quem são os sofridos amigos de Jesus? Somos nós que o buscamos. Na hora da aflição, qual é o nosso maior e verdadeiro amigo? Jesus. Então, o Espiritismo traz a caridade como fundamento essencial para nós espíritas. Posso saber muito de lei, de normas, de orientações dos livros da codificação, que são maravilhosos. Mas se nós não tivermos caridade na caminhada com o irmão, vamos deixar de lado os preconceitos. Jesus tinha nada disso. Alguns autores consideram até que ele foi o primeiro
feminista. Olha que chique. Por quê? Uma época em que mulher e criança não tinha vez nem voz, aquela época de Jesus, as mulheres tinham que ser completamente submissas. As crianças não podiam participar do meio em que os homens entendidos estavam. E Jesus faz o quê? Acolhe a mulher. Aquela que está lá na beira do poço buscando água, ela não podia nem estar ali. Ali era só para os homens irem. Quando ele está pregando para as multidões, porque onde ele estava, nós naquela época já estávamos ávidos, sedentos de orientações espirituais, de esclarecimento, e o rodeávamos, provavelmente estávamos lá. Os pais achavam, como hoje ainda muitos, que o adulto é um bom exemplo para crianças, bons adultos. Então pediram a Jesus, levaram as crianças até Jesus, para quê? Para que Jesus as tocasse. Não tem aquela história de a bênção pai, a bênção mãe, a bênção vó, não é? Então levaram aquelas criancinhas, e as crianças chegam como? Angelicais? Não, foram rindo, felizes, porque criança é feliz, nós é que podamos a felicidade delas. Quantas vezes o nosso saber é tanto que a gente impede uma criança de ser autêntica. E elas são autênticas. Ela olha no rosto da gente e diz, eu não gosto de você. E não adianta mandar tomar bênção. Estou mentindo? Ou falar boa noite? Fala boa noite para a titia. Zé Raul Teixeira, numa palestra, diz o seguinte: não pegue uma criança à força e coloque no colo da outra se ela está esperneando, ela não quer. Aquilo não é agressividade da criança, não é o que a gente pensa que é. Muitas vezes são espíritos que se reencontram, que não são afins e que ela não digamos assim, a criança tem capacidade de perceber, de ver coisas, ela sabe que é um reencontro que não é agradável a ela. Quantos nós adultos, às vezes temos contato com algumas poucas pessoas e não nos sentimos bem perto dela? Então não insista, ensinemos a serem educados, a respeitarem os mais velhos, a respeitarem a todos os seres da vida e da natureza, mas não forcemos a criança. Mas voltamos a Jesus, que quando se aproximam aquelas crianças, os apóstolos zangados, os discípulos zangados, querem que elas sejam afastadas, porque uma autoridade espiritual ali falando, aquele bando de crianças em volta, vão atrapalhar. E Jesus diz calmamente, com segurança: deixai que venham minhas criancinhas, pois que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. E digo mais, ninguém alcançará o reino dos céus se não agir como uma criança. Então que a gente tenha essa capacidade de buscar Jesus como uma criança. O que a criança faz? Por quê? Por quê? Algo novo? Quer descobrir. Para nós, se o Evangelho é algo novo, sejamos como a criança que quer entender, quer compreender, quer aprender. E aí, naquela passagem em que Jesus fala com os discípulos, depois ele coloca a mão na cabecinha, quer dizer, dá um tipo de passe, abençoa, envolve nos braços e se despede delas. Então, todos nós estamos na situação da criança buscando Jesus, porque nós temos ainda muita coisa do mundo espiritual a entendermos, a aprendermos. Então, que sejamos como a criança que compreende que ela é pequena diante do adulto. O adulto sabe mais que ela. Nós somos pequenos diante de Deus, da espiritualidade, porque acima de nós temos Deus a nos guiar, que nos criou e a nos guiar. Então sejamos como as crianças. O Espiritismo é o reflexo mais puro do cristianismo.
Isso aí é fala de Paulo. Porque prova sua origem nos apresentando, nos mostrando a caridade como regra. Então a gente costuma dizer que o Espiritismo é vivificar o cristianismo na sua simplicidade, no seu início. Então, não precisamos de aparências, de rituais, de pompas, de grandes templos. Que bom que muitos irmãos têm os grandes templos. Nós precisamos de um local simples, que nos acolha, mas o nosso coração esteja repleto de vontade de aprender. Não é isso que a gente precisa? E no tempo de Cristo não tinha nada disso. Estava começando. Então as pessoas iam ali necessitados de um aprendizado. Aí a caridade está ao alcance de toda a gente. Necessário procurar entender, perscrutar o sentido da caridade, verificando todas as aplicações, sabendo do seu sentido profundo e das consequências que a caridade traz. Isso é Paulo que nos diz. Precisamos submeter todas as nossas ações ao governo da caridade. E a nossa consciência nos responderá, mostrará a necessidade de uma virtude ativa. Paulo está nos dizendo que não basta nós dizermos, olha, eu não faço nenhum mal, eu não estou prejudicando ninguém porque eu não faço nenhum mal. Eu já estou bem, estou evoluindo. Eu não estou evoluindo, eu estou estagnado. Porque para evoluir, eu preciso colocar o amor em ação, eu preciso agir, eu preciso praticar. E aqui diz assim, praticar, realizar sempre o bem, sempre o que é bom. Não importa se a maioria, se os outros pensam diferente. Onde está escrita a lei divina? Na nossa consciência. Então, a nossa consciência ditará para nós as normas de bom comportamento. Devo, não devo? Vamos ter aquela pulguinha a nos dizer, olha, isso não é muito legal, não é? Então, é a nossa consciência que vai ditando para nós como agir, o que fazer, quando fazer, e fazer com quem? Sempre com o próximo o bem. E aí, Paulo diz o seguinte para nós, agradecei a Deus o haver permitido pudesses gozar da luz do Espiritismo. Possuir essa luz não é garantia de salvação. É a compreensão dos ensinos do Cristo, tornar-se melhores cristãos pelo esforço. Então, o que Paulo está dizendo para nós? Não é o título de uma religião que seguimos, já falamos sobre isso há pouco, que vai nos dar a tão sonhada salvação. Não é o título. O que vai nos dar essa salvação, esse crescimento, essa melhoria, essa auto-reforma, é o nosso interesse por Jesus. É buscar Jesus, chegando até o Evangelho, da mesma maneira que as criancinhas buscam um novo conhecimento. E aí, como? Humildade, simplicidade, bondade, brandura, dando um testemunho de renovação. Mas nós somos felizes porque a doutrina espírita não garante a nossa salvação, mas mostra para nós o que fazer. Seguir Jesus para sermos bons, para praticarmos a caridade. Então, pelos rastros, pelas marcas que vamos deixando, os irmãos que nos observam dirão, nossa, aquele é um verdadeiro espírita. Sim, aquele é um verdadeiro cristão, porque o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa no dizer de Paulo, o apóstolo, tá? Então, nós estamos aqui vendo
que são uma só e a mesma coisa, ser cristão e ser espírita, verdadeiros. E aí nós entendemos que é por isso que aqueles que praticam a caridade são os verdadeiros discípulos de Jesus, tá? Então a caridade é um tesouro espiritual. Quando eu consigo realizar a caridade, eu estou evoluindo espiritualmente. Não preciso de recursos materiais. Caridade é o sentimento bom que embala o ato de servir. Olha, quero servir, mas eu venho com um sentimento muito bom a embalar isso, que é a caridade. Vindo essas definições de Paulo, tá, gente? Não sou eu que inventei isso, não. E aí, nós temos aqui Arthur Valadares, um expositor, um conferencista, assim como outros famosos. Esse Arthur Valadares é de uma geração mais nova, não sei se alguém já teve a oportunidade de buscar no YouTube e na internet, palestras dele, que fala divinamente, é um estudioso das cartas de Paulo, do Velho Testamento, assim como o Haroldo Dutra e tantos outros estudiosos. Uma das coisas que nos convidam, não é cobrança, é convite, sempre é ao estudo. Por quê? Se a doutrina espírita é uma doutrina que pede que tenhamos uma fé raciocinada, pelo raciocínio, pela inteligência, que não seja aquela fé imposta. Eu faço porque todo mundo sempre fez e é assim que deve ser. Não. Nós espíritas pensamos, é justo? É bom? Está de acordo com as leis divinas? Tem lógica? É possível realizar? Então, a doutrina espírita é uma doutrina que nos mostra uma fé raciocinada, pensada. E aí, nós temos sempre um convite para estarmos estudando sempre. Por isso que nas casas tem um ensino sistematizado, tem as aulas de evangelização para as crianças, para os jovens, tem um grupo de pais. Por quê? Quanto mais estudarmos, mais teremos condições de entender, aprender, apreender, quer dizer, colocar dentro e seguirmos adiante, tá? Então, essa questão desses autores que nós estamos citando, eles falam que tem uma grande riqueza no texto bíblico, não é? E como dissemos no início, a doutrina espírita, por ser uma fé raciocinada, por buscar uma fé raciocinada, nos faz dar um novo ressignificado para aquilo que foi dito, já falamos sobre isso no início também, porque se antes nós entendíamos somente como o que a letra está dizendo, hoje nós entendemos o que é a mensagem daquela fala. Um exemplo que esse autor cita muitos de nós já ouvimos alguém dizer assim: nós não entendemos como é que pode Emmanuel, que é tão sábio, aí nós vamos questionar Emmanuel, observem isso, dizer e colocar como título de um livro Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo. A ordem, não sei se eu falei trocar. Como é que pode um Brasil de pobreza, de falcatruas, de isso, de desacertos, não sei o quê? Então, não é que haja erro no dizer de Emmanuel. Emmanuel está dizendo para nós que quem é que reencarna aqui no Brasil? Todos nós, necessitados deste país, com tantas belezas, com tantas oportunidades, com tantas diversidades, somos, lá naquele livro, mostrando, muitos participamos das cruzadas, muitos participamos de que mais? Da Inquisição, muitos participamos da época da escravidão. E aí, por que o Brasil é este coração do mundo? Porque ele acolhe seres de todas as nações, de todas as dificuldades morais, sociais, econômicas, espirituais. Pela bênção da reencarnação, nós vamos evoluindo, evoluindo, evoluindo. Temos
um Chico Xavier, uma irmã Teresa, uma irmã Dulce, né? A irmã Teresa lá da Índia. Uma irmã Dulce, agora canonizada pelos católicos, por nós canonizada há muito tempo, porque é o exemplo vivo da caridade. Tivemos Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, que foi toda uma existência de amor ao próximo, de doação, de desapego aos bens materiais. Então o Brasil é a pátria do Evangelho, porque reencarnando aqui, quantas vezes temos oportunidade, tivemos, nós estamos aprendendo a conviver com a diversidade. As religiões, que não temos guerras de religiões aqui, como em outros países, a tal da Guerra Santa, não é? Temos aí as coisas escondidas e tal, mas se compararmos com o mundo como um todo, então esse país aqui, realmente, espiritualmente falando, é muito rico. Com todas as oportunidades e acolhimento que temos, nós espíritos aqui reencarnados, somos essa pátria. E Haroldo Dutra diz numa palestra para a gente, e nós sabemos disso, que nós temos que olhar pelo lado do espírito imortal. Eu não tenho que olhar aquele pobrezinho, nasceu na favela. Quanta gente de bem estão morando na favela? Quanta gente sofrida que não servem de exemplo, coitados, moram nos palacetes. Isso aí não... Paremos com essas discriminações, não é? Então, esse noticiário que mostra isso, aquilo de uma favela, será que favela são aqueles 100 pessoas causando aqueles tumultos todos? E os outros milhões que moram lá? E as famílias? Quantos de nós temos amigos maravilhosos que viveram lá, educaram seus filhos lá, vivem, né? Dando um exemplo da palavra favela, que nós temos uma certa maneira de repetir, sem raciocinar. Então, nós somos, sim, a pátria do Evangelho, sim. Aqui nós temos muçulmanos, africanos, italianos, e não sei mais quem, cada qual trazendo a sua crença lá do seu povo, não é? Amigo meu disse que foi assistir um casamento num grupo muçulmano, que foi encantado, não é? E quantas coisas, quantas falas, quantas mensagens, não é isso? Então, voltando aqui a essa fala, há um processo pedagógico para essa nossa evolução que começou lá com Moisés, depois continua com Jesus. E Jesus, esse Espírito maravilhoso que veio entre nós por um tempo reencarnado, né? Aqui na Terra, na forma de homem, mas que continua para sempre entre nós, porque o Espírito é imortal, nós temos essa continuidade de orientação, de aprendizado com ele, porque o Evangelho está aqui vivo conosco, não é? E aí, como entender o Velho Testamento com a visão do Espiritismo? Esse Arthur Valadares fala para a gente, tem uma palestra dele lá, vocês assistam, que diz assim, fora da caridade não há salvação, Arthur Valadares. Vocês vão ver que eu tirei bastante coisa dele, tirei de Terezinha Oliveira, tá? Muito do Evangelho, porque nós vemos aqui para falar do Evangelho. Ele diz assim, Egito é o estado de espírito, a escravidão, a ignorância, ao desamor, ao preconceito, essas falhas que nós ainda trazemos. Então, aquele Egito lá, nós continuamos no Egito hoje, porque temos ainda muitas imperfeições a resolver, ok? Ele diz para a gente também que a vida, o Egito, é a vida presa somente às coisas da encarnação atual. Então, é o meu filho, a minha casa, o meu emprego. Nós estamos temporariamente pais, filhos, irmãos, maridos, esposas, né? Então, esse apego às coisas dessa encarnação. Mas, Verinha, não tem utilidade? Tem, porque é reencarnado que nós estamos aprendendo a lei da convivência, estamos aprendendo, estamos partilhando, estamos errando, acertando, recomeçando. A doutrina é uma doutrina que nos fala desse recomeço. Não
vamos para casa nos sentindo os piores. Não, nós somos seres merecedores do amor de Jesus, temos esse amor e temos que recomeçar em função disso sempre, tá? Terra prometida. Gamaliel, naquela época em que Paulo passava por todas aquelas provações que a mensagem mostrou, Gamaliel foi o seu mestre, seu educador, estudioso das leis, e Paulo também um grande estudioso daquelas leis antigas, não é? Quando Paulo havia se convertido ao cristianismo, e Gamaliel está no fim da vida, já bem velhinho, vai visitar Paulo numa dessas prisões, daquele sofrimento que Paulo viveu, lutando, provando a sua fé, não é? Então, Gamaliel, nesta visita, lá no livro, há 2000 anos, não, Paulo Estevão, no livro Paulo Estevão, obrigada. Ele visitando Paulo, ele diz assim: Paulo, na solidão dos meus anos, no abandono da minha velhice em que me encontro agora, ele fala bonito, nós vamos falar na nossa linguagem, tenho analisado as palavras lá do Velho Testamento, né? As palavras lá do ensinamento antigo, da lei antiga. Então, eu cheguei à conclusão que terra prometida, olha só, nós vamos ler aqui para falar direitinho, é o Evangelho de Jesus Cristo, porque Paulo já era cristão. E Paulo sempre conversava com Gamaliel. Olha, eu amo a minha origem farisaica, mas o amor que Cristo passa nessa mensagem que chega é uma coisa maravilhosa. E Paulo estava encantado com aquele aprendizado e contava isso para o seu mestre, para o seu professor, Gamaliel. Então aí o Gamaliel diz para ele: eu cheguei à conclusão que a terra prometida é o Evangelho de Cristo em região de paz e luz. É a nossa descoberta do mundo interior. É descobrir Deus dentro de cada um de nós. Isso que é a terra prometida. Olha o Gamaliel falando para ele. Então, aquilo que foi falado para nós, que nós ensinamos tantas vezes, da terra prometida, é esse agente encontrar-se, mas trazendo Deus como essência. Olha que bonito. E aí continua assim: é um país dentro de nós onde há leite e mel. Aí Gamaliel está usando uma simbologia, porque o que é o leite? Não é o alimento da carne, mas o leite que ele fala aí é um alimento espiritual, porque nós estamos evoluindo, nós estamos encontrando nesse país do mundo interior, do bem de Deus em nós, que tem sabedoria, que tem conhecimento do bem, do amor de Deus, e o mel é o doce amor de Deus a esperar pela nossa evolução, pelo nosso recomeço, pela nossa vontade de encontrar novos caminhos. Olha que bonito. Então, uma das coisas assim, que muito me encanta na doutrina espírita, entre milhares e milhões de todas as coisas, é essa questão de nos dar sempre essa certeza de que nós estamos no caminho certo, que todos nós, somos filhos de Deus, estamos rumando para a perfeição. Todos nós temos jeito, sim. Todos nós temos tido tantas oportunidades reencarnatórias, e provavelmente teremos muitas outras, que nos dão esse encontro de nós mesmos com Deus sendo nossa essência, a lei divina plantada na nossa consciência, escrita e inscrita na nossa consciência, a nos mostrar tudo o que temos que fazer, tá? Então, nós precisamos sair do Egito na nossa longa jornada. Nós precisamos cruzar esse deserto que há em nós, das nossas falhas e imperfeições, valorizando o que é essencial, o que é duradouro para nós, que vai continuar conosco nas nossas próximas existências. O bem, o amor, a caridade, tudo isso que realizamos, não é? Então, que essa nossa marcha no deserto, essa nossa jornada espiritual,
possa ser toda voltada para o que o apóstolo Paulo nos diz: fora da caridade não há salvação. Então, Jesus fala para nós: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Em grande quantidade de crescimento espiritual. Então, que nós possamos caminhar nessa nossa jornada espiritual, colocando essa proposta de Jesus da caridade como condição absoluta, necessária, única para o nosso progresso espiritual. Essa vida em abundância que tenha tal comunhão com Deus, com as leis divinas, com o Evangelho do Cristo, que é o nosso roteiro, tá? Porque Jesus aguarda esse nosso estado de espírito do bem. Então, o que é o Egito? É o estado de espírito em decadência, em erros, em desacertos. O que é a terra prometida? É o nosso estado de espírito em construção de um mundo melhor para o outro e para nós mesmos. Gostamos muito dessa simbologia que foi feita. E aí, gente, Jesus veio para nos libertar mais do jugo interior, daquilo que há de ruim em nós, tá? Aquilo que nos escraviza, aquilo que escraviza a nossa consciência, que nos traz culpa, que nos traz medo. Ele veio para isso, tá? Mas ele não veio só para os que sofrem, não. Jesus veio para os que sofrem e para os causadores dos sofrimentos. Veio para aqueles que estão escravizados, mas veio também para aqueles que são os escravizadores. Jesus veio para esclarecer a todos nós que estamos aqui no planeta Terra, estamos reencarnados, que nós estamos no caminho certo. Nós estamos buscando esta verdade, esta vida em abundância, essa felicidade plena que nós só conquistaremos com a caridade, com o amor de Jesus, não é? Então, nesse esforço de encontrarmos esse tesouro espiritual, que é imperecível, duradouro, nós vamos conquistá-lo pelo nosso merecimento. Eu não gosto, uma pessoa falando assim, eu não gosto dessa história de vocês que tudo tem que ter merecimento. Gente, quem planta, colhe. Não é assim? E eu preciso plantar boas sementes, tá? Então, que todos nós tenhamos condição de encontrar a felicidade plena, a paz interior, realizando a caridade, de que Paulo vem nos falando todo o tempo, tá? E lembrando Terezinha Oliveira, o que é a caridade? É a expressão do amor pelo próximo. Caridade é o amor em ação. Caridade é o sentimento bom que embala o ato de servir. Que todos nós possamos lembrar de Paulo, o apóstolo, de Jesus, o Mestre amado, que vem nos embalando há tantos milênios, desde a nossa criação, confiantes de que todos nós estamos caminhando para a evolução do espírito imortal. Uma boa noite a todos. Pode. Faço, sim, faço. Estamos agradecidos a Deus, nosso Pai de bondade, nosso Pai de amor infinito, pela oportunidade de aqui estarmos nesta noite, refletindo a respeito de ensinamentos tão sensatos, tão claros, tão bons para a nossa caminhada espiritual. Agradecendo a Ele também pela bênção da reencarnação e por essa doutrina que se torna luz em nossa caminhada. Agradecer a Deus Pai também
por nos ter enviado o Mestre Jesus, um irmão querido e amado, que tem sido o nosso roteiro para esse caminho de luz. Agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor desta casa, que tem nos acolhido há tanto tempo, com tanto amor, com tanta caridade, com tanta dedicação, que é também mentor de outras casas, como a nossa de Valença, Centro Espírita de Valença, e de tantas outras casas, muito merecedor que é por todo o bem que realizou enquanto encarnado e continua realizando por todos nós, seus irmãos de caminhada. Queremos pedir bênçãos de paz, de luz, de refazimento a todos os irmãos de caminhada, aqueles que se sentem escravos, aqueles que escravizam, aqueles que se sentem maltratados, todos aqueles que ainda maltratam, pedir bênçãos do esclarecimento dessa doutrina de amor e luz a todos os que sofrem, todos os que causam sofrimentos. Agradecer a toda a espiritualidade amiga por toda a proteção que nos tem trazido, que nos tem dado, e que cada irmão, onde quer que esteja, possa se sentir abraçado, acolhido, amparado pelo amado Mestre Jesus. E que a lição do nosso querido apóstolo Paulo possa fazer parte da nossa existência sempre, diante de todo irmão de caminhada, seja na família, na sociedade, da política, na educação, nos grupos em geral, para que nós possamos deixar, por onde passarmos, fachos de luz do bem que já conseguimos realizar, e que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para entendermos sempre a necessidade de realizarmos todo o bem que nos é possível, que busquemos a felicidade perene, duradoura, do amor imortal, do amor infinito de Jesus, para todos nós que somos espíritos imortais nessa caminhada evolutiva. Obrigada, Jesus, obrigada, amigos espirituais, obrigada, Deus, nosso Pai, que possamos voltar aos nossos lares, refletindo no que aprendemos, buscando novos ensinamentos e mais que isso, colocando em prática, com coragem, com a perseverança de Paulo, tudo aquilo que tem chegado até nós. Assim, pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos trabalhos desta noite,